Bem-vindo ao Verdade da Mentira. Esta semana, o tema principal é a justiça, onde a palavra de ordem tem sido velcro. É que o prende e desprende tem sido a uma velocidade tão difícil de acompanhar que é quase uma constante. Para comentar a atualidade e descobrir a verdade da mentira, tenho comigo, como habitualmente, o engenheiro Jorge Tadeu, o presidente e fundador da Igreja Maná, presente em mais de 40 países, com milhões de crentes em todo o mundo, o que lhe permite uma visão única e relevante do mundo em que vivemos. Boa noite, engenheiro Tadeu. Boa noite, prazer e olá a todos. Temos uma noite cheia de prende e desprende, porque há muita gente a entrar na cadeia, muita gente a sair, mas o primeiro tema da noite, e é quase já uma tradição, é o Presidente Marcelo. O Presidente Marcelo tem andado ainda desaparecido, nós falámos sobre isso nos últimos programas, continua meio desaparecido, mas aprovou recentemente a lei das portas giratórias. Concorda com esta abordagem de aumentar o período de nojo de 3 para 5 anos dos cargos públicos para os cargos privados? Mais sei que você é obcecado com o Presidente. É um tema importante da atualidade, não é? Lógico. Claro, eu concordo com aquela lei. O que eu tenho dúvidas é que a lei se cumpra. Porque eles podem pôr as leis que quiserem, não obedecem a nada, nem os juízes fazem-se cumprir lei nenhuma. Portanto, eles vão usar provavelmente cabeças de ferro, testas de ferro e portanto, ponham os anos que quiser, que para eles não faz diferença nenhuma. Mas, de resto, acho bem. Quer dizer, a pessoa está num cargo público e depois sai do cargo público e vai para um banco e conhece montes de coisas e de pessoas e depois vai para não sei onde e roda. É evidente que qualquer pessoa minimamente informada está mesmo a ver o que é que eles estão a fazer. Aquilo é um negócio entre eles. Porque historicamente, e esta questão das portas giratórias tem sido um problema recorrente, historicamente pessoas ligadas a ministérios ou às pastas que tutelavam acabam por acabar no privado a executar ordens que eles tinham criado quando estavam nos ministérios. Uma falta de moralidade total. E é por isso que Portugal, enquanto este regime não cair ao chão, porque isto é um regime, com uma imoralidade absolutamente atroz, nem no tempo do Salazar havia tamanha nojice, Portugal cada vez vai ser mais pobre. Quando você analisa os países mais prósperos de mesmo a Europa, você vai ver que a moralidade é muito alta. E à medida que a moralidade de um país vai baixando, desde o topo da governância, que depois se alastra para baixo, o país vai ficar muito pobre. Exato. Falou de pobreza, falou de imoralidade, os polícias continuam na rua, esta semana a manifestarem-se nos aeroportos, a dizer aos turistas que chegavam a importância de ter uma segurança bem tratada, bem alimentada. Continua a concordar com este movimentar dos polícias, agora que soube também que o SIS também recebeu este aumento no subsídio de risco. Absolutamente, ouça, num país democrático que é Portugal, num país em que nós somos um Estado de Direito, no papel somos um Estado de Direito, a segurança é muito importante, não só pelo facto dos os portugueses ou os residentes têm que se sentir seguros, mas também porque isso gera riqueza ou pobreza. Você ouve falar de países onde há um índice de criminalidade muito grande e as empresas fogem de lá. Eu lembro-me de uma vez, estava no Kruger Park, estava o meu filho, fazia anos, na África do Sul, um parque de animais, de leões, girafas, safari. E então estava lá num hotel um gerente da Mercedes. E a gente acaba por ganhar um bocadinho de confiança, estamos lá 3 ou 4 ou 5 dias, e ele estava-me a dizer que a Mercedes saiu de vários países do mundo, fechou as portas, porque o grau de corrupção era tão grande que saía caríssimo à Mercedes permanecer lá firme. E, em alguns casos, até fecharam fábricas. Portanto, é um dado factual, não é o diz que diz ou triqui-triqui, é mesmo verdade. Quando os nossos governantes estão corruptos, que toda a gente vê, quando a nossa justiça é criminosa, olha que eu não tenho medo de dizer porque eu não vai dizer alegadamente criminosa. Não, eu digo mesmo porque eles cometeram crimes dentro de um tribunal quando quiseram prender e fazer toda a sorte de coisas erradas e eu ganhei-lhes e eles nunca castigaram os criminosos que cometeram crimes. E além disso temos
o presidente do Tribunal Supremo que comete crimes. E o do Constitucional a mesma coisa. Então, chama-se criminoso. Portanto, quando você tem a justiça desta maneira e quando tem isto tudo, não vale a pena. Portanto, voltando à polícia, é muito importante que a polícia tenha um estado social bastante bom, em que ele tem as necessidades supridas, em que ele é valorizado e não desvalorizado. E você já aqui passou uma outra notícia, é que se vê que nem as instalações deles... Sim. Nem os carros, nem... Ouça, o próprio governo não tolera que alguém tenha um restaurante como eles têm assim. O próprio governo não tolera que você guie um carro como os carros que eles têm. Portanto, a indignação é brutal. E depois, deixe-me dizer que é absolutamente estúpido. São um bando de palermas, como eu gosto de dizer, este tipo de governantes, porque eles estão a tratar mal quem até os defende a eles. Portanto, o que é que está a acontecer? É o princípio, isto chama-se o princípio de um golpe de Estado. É assim que as coisas começam. Começam primeiro com o mal-estar geral, com ladruíces, com roubalheiras, tapes, isto, depois começam a prender pessoas e desprende-se porque não sei o quê, e vai as forças da polícia, janeiro, etc., e vão mexer com eles. Qualquer dia, felizmente, nós temos um golpe de Estado. Então, o que eu quero dizer à polícia, já que, é que não para. Porque você está a fazer um favor, não é só a vocês, é a todos os portugueses. Porque se eles não tratam bem você, e você até tem força, armas, etc., imagina nós. Portanto, vocês, na verdade, estão a defender a Constituição de Portugal. É engraçado ter falado isso do golpe de Estado e da questão das forças militares, porque noutro programa do nosso canal, no Isto é o Povo a Falar, nós tivemos esta semana um elemento da GNR a queixar-se da condição em que eles estavam e a explicar que há ainda mais limitações para os elementos da GNR por serem uma força militar. Eles respondem a um código diferente por serem militares. Essa é a conversa do governo. Mas vou-lhe fazer a pergunta de outra maneira. Essa limitação de ser militar e não se poder protestar constitucionalmente e legalmente... É ilegal. É para protegê-los e têm que ser tomados conta porque eles não podem protestar. Alguém tem que tomar conta deles. É uma tristeza isso, não é? Ouça, o que estas pessoas falam, até juízes falam, é absolutamente nojento. Ele é um cidadão português e, portanto, ele é um dos donos de Portugal. Se ele tirar a farda e queixar-se, ele pode usar o artigo 21. Pode fazer o que está aqui. Pode e deve, porque é a única forma que essas pessoas que são corruptos ouvirem. Eles não conhecem nada a não ser força. Não conhecem. Portanto, se um GNR vem dizer a mim que o estatuto dele não vale nada, porque o que vale é a Constituição, que diz no artigo 3, veja assim, o artigo 3 diz que a validade das leis, ou dos estatutos da GNR, ou dos atos da GNR, ou dos atos do governo, ou do poder local, se não estiver de acordo com isto, não vale nada. O que acontece é que os governantes habituaram o povo a que isto nem existe. Mas existe. E, portanto, se a GNR não está a ser tratada de acordo com o artigo 1, que é a dignidade da pessoa humana, tem o direito de se levantar. Ele só tira a farda e manifesta-se. É tão simples como isso. E se os tribunais não o defenderem, venham ter comigo que eu lhe garanto que eu ganho a causa. Já ganhei a outros juízes, porque é assim, eles não têm chance quando a gente alega as leis. É um dizer falso. Portanto, o GNR está ofendido, com razão, e, portanto, tem o meu agrimã. Se for preciso, eu ajudo, eu sei fazer isto, tenho até quem me ajuda. Aprendi com os juízes, veja só. E, portanto, até pode repelir pela força qualquer agressão que não seja possível recorrer à autoridade. Se as autoridades já o estão a machucar e ele pode recorrer à força, é uma maravilha para o povo português, está a ver? Porque nós estamos num regime de ditadura em que o próprio PS se arroga
embriagadamente a dizer que eles fazem o que querem e ai daquele que se levantar contra eles. Quer dizer, são os donos. A citação é: quem se mete com o PS leva. Pois nem eles agora é que estão a levar. Mantendo-nos na justiça, e porque na abertura eu falei do velcro, do prende-desprende, quero-lhe mostrar duas notícias para começar. A primeira diz: ex-adjunto de António Costa absolvido de acusação que o levou a sair do governo. O Ministério Público pediu a condenação de Miguel Alves, mas o Tribunal decidiu de maneira oposta. Este senhor era adjunto do Primeiro-Ministro e, por causa de um caso na Câmara Municipal onde era presidente, foi demitido. E depois, logo a seguir, o ex-procurador, que nós falámos aqui a semana passada ou há 2 semanas, o ex-procurador Orlando Figueira admite processar os juízes após detenção ilegal de 4 dias. Estes 2 casos são casos muito específicos de 2 pessoas que estiveram presas e que foram libertas por questões processuais. Eu sou um homem de Deus e Deus está a fazer uma coisa idêntica ao que faz, volta e não volta, na história. Usa os seus empregados, no caso eu sou um deles, para dar sonhos e visões e para alertar certo tipo de pessoas, e não é só para pregar. E o que eu quero alertar esses juízes todos é que eu vi um sonho em que eu via uma fila, em fila indiana, uma data de pessoas, para entrar na prisão, um atrás do outro. Quando eu olhei, eram juízes, fardados com coisa, e pessoas da maçonaria. E veja, eles podem dizer o que quiserem, mas eles estão a lutar. Esta confusão toda é nada menos do que aquilo que vem na Bíblia. Deus confunde e faz com que uns comecem a lutar contra outros e as comadres se zangam todas, e o propósito é de Deus, para tirar poder aos malandros que se atrevem a tratar pessimamente o seu próprio povo. O pior que podemos fazer a Deus é tratar mal o próximo. E chegou a um ponto que Deus pôs um risco e diz: acabou. Portanto, eu sou o melhor amigo de vocês, porque eu estou-vos a dizer o recado de Deus. Tudo isto que está a acontecer, podemos falar de justiça, que está errado, está mal, é tipicamente o que vem na Bíblia. Agora não vou dar aqui uma lição da Bíblia, mas é desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Então, Deus chega a um ponto que houve as preces, houve o choro, houve o pedido de socorro das pessoas crentes e não crentes, e diz: espera lá, vamos lá ver o que é que se passa aqui. E chega aqui abaixo e diz: não, isto tem que acabar, põe um risco. Então você começa a ver a luta entre pessoas boas da justiça que querem incriminar os maus, os faltosos, e aqueles que continuam a defender os maldosos porque eles fazem parte do regime. Então, quando você vê esta coisa de um indivíduo é culpado, esse ex-procurador... Sim, o Orlando Figueira. Sim. Se eu não estou a erro, vi uma notícia em que ele próprio dizia que ia cumprir os anos de prisão. Ele apresentou-se na penitenciária e teve 4 dias preso. Mas depois há alguém que é amigo dele, está a ver, que defende os maus, que defende os faltosos, pensa que vai continuar isto a existir, que barabim, barababá, põe documento, tal, mas a boa notícia para os bons, para os portugueses, é que esta malta não vai vencer. E tudo isto é um prelúdio daquilo que Deus começou a fazer. Veja, temos outro caso idêntico na Bíblia, é o caso, por exemplo, do faraó. Posso, quer e mando, ok, até os governantes não sabem, mas foi Deus que os deixou lá estar. E, enquanto eles tratarem minimamente bem o seu próprio povo, Deus tolera muita coisa. Mas quando o povo é de tal maneira maltratado, é humilhado, os direitos fundamentais de comer, hospital, é roubado, o clamor, diz a Bíblia, o clamor dessas pessoas chega lá acima. E Deus diz: espera lá, dá-me lá ver o que é que se passa. E manda julgamentos. E ao mandar julgamentos, o que você está a assistir é julgamentos de Deus. Algum dia, na Madeira, se ouvia falar de tanta prisão e tanta nojice, tanta... Já lá vamos. Antes de irmos para a Madeira, porque temos muito para falar sobre a Madeira, esta questão, e volto a pedir para pôr aí a notícia no ar, porque o ex-procurador admite processar juízes após a detenção. Não há aqui uma troca de valores e uma pressão que o réu põe sobre o juiz e sobre o próprio Estado ao ameaçar o Estado por um erro processual? Absolutamente. Então isso é uma tática normal. Ou seja, o tipo foi, para todos os efeitos, um juiz para perseguir
incriminar os faltosos. E, no caso, eram grandes faltosos. E verificou-se que ele fazia parte dessa falta, desse regime. E, por isso, foi condenado. E, quando foi dele começar a pagar com a sua sentença, alguém do regime, a ver, o defensor dos maus, dos seus amigos, normalmente são da maçonaria, alegadamente. Sempre alegadamente. Sempre alegadamente, mas em alguns casos não é alegadamente, porque eu conheço juízes que me contam e sabem montes de coisas e eu também sei. Não é nada alegadamente, mas é. O que acontece? Quer dizer, eu vou-te safar. Foi aqui um produto, um documento, e depois ele diz que não recebeu. É só uma treta vergonhosa. É o nojo dos nojos. Isto aqui é pior que um circo. Falando em circo e mantendo-nos no tema do velcro, do prende-desprende, vamos falar sobre a Madeira e agora tenta acompanhar... Não, mas espera, ainda quer falar do Presidente da República. Velho. Qual é uma das funções do Presidente da República? Eu trouxe, porque eu sabia que íamos falar sobre isso. Espera aí, que eu fui buscar ao site. É ver que as instituições do Estado funcionam como deve ser e fluem uns com os outros. É verdade, sim, senhor. O Presidente da República é a representação da República Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas. Você acha que isto é o regular funcionamento? Desde um pouco antes do Galamba, depois vem o Galamba, depois vem... nunca mais acaba. Então o homem não faz absolutamente nada para parar este regime que é absolutamente patético. Eu chamo-lhe de palermas, um bando de palermas. Isto é uma vergonha para os portugueses. Nós somos literalmente enxovalhados lá no exterior. Então agora deixa-me contar-lhe uma história sobre a Madeira, que acaba assim. Madeira, mais de 500 horas detidos, o que são aproximadamente 21 dias, e no final, nada. Nova derrota do Ministério Público abala totalmente a confiança que existe na Justiça. Esta é a primeira notícia. A segunda diz: a Associação dos Juízes defende que o Ministério Público, quem acusou estes arguidos, deve explicar o que aconteceu no caso da Madeira. Slide número 3. O diretor da PJ diz: não coloca o nosso trabalho em xeque. Continua preocupado com a decisão do juiz na operação da Madeira. Mas depois temos a senhora do Ministério Público que diz: se existe burburinho é importante que se esclareça. Os procuradores pedem esclarecimento à PGR, à Procuradoria-Geral da República, sobre o caso da Madeira. Acabando no quinto slide, que aí sim é particularmente interessante, porque durante as buscas foram encontradas 46 notas de 200 euros guardadas em envelopes da Câmara Municipal de Funchal, 30 mil euros suspeitos na conta da filha do Presidente da Câmara, cerca de, deixa-me ver que eu tenho aqui, 50 relógios e um diamante de 50 mil euros. Sim. Acaba ainda com o mais estranho, que é, caso da Madeira, histórico conflito entre juiz e procuradora por comportamento de indivíduos em Sintra. Portanto, esta procuradora e este juiz tinham problemas pessoais. Levar estes problemas pessoais para um caso tão mediático como este, e relembro-lhe, foram 2 aviões da Força Aérea para a Madeira, foram inspectores da PJ para a Madeira, foram especialistas em contabilidade para a Madeira, e depois não se descobriu nada. Ouça, eu sou como milhões de portugueses. Não há nenhum português normal que não saiba, sem ser alegadamente, que aquilo na Madeira é um regime de autoritarismo ou de ditadura. Não há ninguém. Você, se nunca foi à Madeira, vá à Madeira, pegue num táxi e fale com o homem do táxi. Ele vai dizer tudo. Toda a gente sabe o que é que eles obrigam a fazer, os dinheiros que é preciso pagar, tem que ser da maçonaria daquele. Toda a gente sabe. Então, quando alguém começa a fazer o seu trabalho, seja o procurador ou o nome que você quiser, e está a apanhar os faltosos do governo, é evidente que ele é o mau da fita. E, portanto, eu quero dizer à pessoa que está a fazer o trabalho como deve ser, que é aplicar justiça aos maus da fita, junta-te ao clube, que é o que já me fizeram um monte de vezes. Quando não tem mais nada contra mim, toca de falar mal, inventar a história. É exatamente isso que estão a fazer. Está a ver? Portanto, isto é histórico. O português tem que entender, e grande parte já entende, que é assim: o Ministério Público está a ser enxovalhado, insultado, porque é evidente que é ele que está a apanhar os maus.
está a apanhar os diamantes, está a apanhar o dinheiro, está a apanhar o Manel, o filho do presidente, está a apanhar toda a gente e, portanto, é só uma solução. Falar mal. Se não conseguir falar muito mal e descredibilizar a pessoa, ela vai ser transferida, vai de férias para algum sítio. É esse o problema. Portanto, quando você diz que o indivíduo é juiz, é preso, já é ultra grave. É nojento. E depois, 4 dias depois, é solto. Bem, é o forrobadó. É o circo barato daquilo que se passa aqui. Está a ver? Olha, nem parece verdade isto. Nem no tempo de Salazar, com todos os problemas que havia, acontecia tal coisa. A justiça está nas mãos de pessoas que são parte da portanto, sociedades secretas. Eles controlam tudo. Nós combinámos que não íamos falar sobre debates. Eu sei que não os tem estado a acompanhar porque também não concorda com o tipo de atitude que estas pessoas têm perante o povo. Mas não deveria ser um tema principal nestes debates a questão da justiça? Porque a justiça acaba por garantir as liberdades e os direitos dos portugueses. Nós já tivemos aqui a doutora Luísa a ler a Constituição e a dizer o quê? Acerca da justiça, que a justiça não pode alegar falta de meios, nem meios económicos, nem meios técnicos, não pode. E que tem que fazer a justiça em tempo útil. Ouça, eu nem preciso ir mais longe que Sócrates. É uma palhaçada. Os juízes são figura de palhaços, um bando, eu não tenho medo de dizer, um bando de palermas, eles são, além disso, são criminosos, eles cometem crime. Quando ele não obedece à Constituição, ele se torna um criminoso. Isso não é muito radical? Essa atitude não é muito radical? Chamá-los de palhaços? Ouça, é radical para si, que tem comida no prato para os seus filhos, mas para a pessoa que está no meio da rua, a pessoa que está sem casa, tem uma tenda que, quando chove, fica todo inundado. Quando uma mãe não tem leite que chegue para dar aos filhos, eu quero saber quem é que é o radical. Está a ver? Que é a vergonha das vergonhas. Nós tínhamos para falar sobre... Agora, eu sou radical, sabe aonde? Na Constituição. Aqui é que eu sou radical. Eu queria falar ainda sobre a TAP, mas o tempo está contra nós. E eu acho que tenho uma boa notícia para terminar o programa de hoje, o nosso 12º programa, que diz que Sarkozy foi condenado a 1 ano de prisão, dos quais 6 meses são em prisão efetiva e 6 meses em pena suspensa. É uma luz ao fundo do túnel? Esta justiça que afeta o norte da Europa pode chegar cá? Claro, pode estar a chegar. Todas essas guerras que você vê que é prende e desprende e que falam mal do procurador como é que chama? Do Ministério Público. Etc. É uma luta dos maus contra os bons que querem fazer justiça. Os maus querem enxovalhar quem os condena para dizer que eles, afinal, é que estão bem. Nunca cometeram crimes nenhuns. Claro que cometeram crimes, porque você, se fosse apanhado com o dinheiro dividido daquela maneira, com joias, com aquilo, com o outro, você nem saía mais da cadeia. Portanto, se o Sarkozy, que teve também lutas gigantes... 12 anos para chegarmos a este resultado. Pois, porquê? Porque ele é um alto poderoso, tem a maçonaria, tem o poderes de financeiros, etc., mas não venceu. O mal perdeu. Então há grande esperança em Portugal. O tempo está, como habitualmente, contra nós. Engenheiro, vamos terminar, mas voltamos para a semana com mais um Verdade ou Mentira, porque é importante encontrarmos a verdade por detrás de tantas mentiras. Relembro que o nosso programa está disponível nas várias redes sociais, no YouTube e no Instagram da Curiacos TV. Pode procurar saber mais sobre este programa, enviar sugestões, questões ou até críticas. Nós voltamos para a semana para procurar a verdade da mentira.